podcast falando de fraudes com Afonso Moraes. Se você ainda não foi vítima de golpe, com certeza conhece alguém que já foi. Assista às nossas dicas para não cair em golpe. Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa falando de fraudes. E já estamos no nosso 20º programa. E por que esse programa é muito importante? Porque se você ou sua empresa não cair numa fraude, com certeza vocês conhecem alguém que já caiu. E hoje estamos falando de um tema que é fundamental: segurança de dados e privacidade na era digital. E sempre aqui do meu lado, o criador desse programa, Afonso Moraes. Tudo bem, Afonso? Ótimo, tudo bem. Mas antes de deixar você falar um pouco, doutor, antes de cortar, eu quero apresentar também mais importante. O nosso, exatamente, o patrocínio exclusivo desse programa, né? Estou falando da produtora de conteúdo digital Modtech. Essa empresa desperta o potencial dos seus clientes. Ela consegue triplicar a rentabilidade dos clientes. E se você não acredita, entre em contato, você vai ganhar 1 hora de consultoria grátis para ver os caminhos que a gente pode oportunizar para você crescer com o seu negócio. Doutor, vou deixar você falar então. A Modtech ela vai depois deixar aqui uma forma de contato. O link aqui embaixo. O link aqui embaixo, né? Eu falando de fraude, já está no seu 20º episódio, né? E hoje a gente está trazendo uma convidada aqui que ela é detentora do cuidado de base de dados muito amplo, né? Porque o segmento que ela trabalha, ela vai se apresentar melhor que nós falando dela, ela mesmo falando dela, né? Um segmento muito grande de dados. Ela vai explicar como esses dados são captados, como esses dados são mantidos, né? E o que a empresa faz, é uma empresa internacional, como é que ela trouxe a expertise de fora para cuidar desses dados. É a Andréa de Oliveira, que é coordenadora jurídica do Grupo Nós. Então, tá com você, Andréa. Toca aí, toca o que você sabe fazer de melhor. Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade. Muito obrigada de estar aqui. É uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Andréa, tenho 18 anos na área jurídica, sempre atuando na área corporativa. Em 2016 eu comecei a migrar, né, para essa área de direito digital e também acompanhar um pouco da área de proteção de dados. Eu trabalhava na época numa corretora de saúde, então a gente já tinha a questão dos dados sensíveis e a questão da nossa sede ficar em Londres. Então a gente acompanhou a implementação do GDPR, que hoje trouxe, na verdade, né, os moldes para a nossa lei de proteção de dados. Nós estamos muita coisa da LGPD europeia, né? Isso. E como você trabalha para o grupo Nós, que tem a Select Shell e a Oxio. Isso. Que é um pouco a Oxio. Eu quero ter uma dúvida. Por que todo dia que eu acordo eu vejo mais um Oxio no mundo, gente? Então, a gente realmente tem um plano de expansão aí bastante agressivo. Quantas lojas tem hoje? São 520 lojas. Já no Brasil. Na Select, 1.200 lojas. Um pouquinho mais até, pode estar que esse número não esteja tão então, você tem aprofundado. Tem uma coleta de dados de 1.800 postos. 1.800 postos Brasil de inteiro, gasolina né? no Brasil inteiro. Qualquer lugar tem uma... Isso, a gente tem 2 programas, né? A gente tem a questão do Shell Select, que é uma das nossas vertentes ali na loja de conveniências, e Oxio, que é a rede de varejo, né? Os mini mercados aí. Então, assim, é uma complexidade muito grande de estar administrando tudo isso. A gente vem de 2 empresas bastante robustas, então uma joint venture 50-50, 50% Raizen, que é um grupo bastante estruturado, com a Fensa mexicana, que também é um grupo muito grande. E daí, quando nasceu a loja de conveniência aqui no Brasil, a gente precisou também se adequar a todas as regulamentações, apesar de ter 22 mil lojas no México. Então, assim... Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, tem essa questão... Eu vejo da seguinte maneira, a Shell Select ela é muito mais antiga, né? E ela está aí em tudo quanto é lugar, porque os postos estão em tudo quanto é lugar, né? Nos lugares mais simples, onde as pessoas têm um conhecimento digital menor. E o projeto da Oxio, ela também é seguir o rumo da Select, está em tudo quanto é lugar, os lugares mais simples, Norte, Nordeste, região Centro-Oeste, ou só nos grandes estados, digamos assim. Eles começaram por São Paulo, mas a ideia hoje dos nossos acionistas é que o projeto México seja o projeto Brasil. Então, assim, é expandir até a gente conseguir... Antes eu tenho medo, às vezes, de sair de casa e ia voltar e tá um Oxio lá, né? Porque em São Paulo, para quem não é de São Paulo, aqui, só na cidade de São Paulo, perto da minha casa, tem 6 Oxios já. Parece que eles cercam a região, né? Pelo que eu vi no centro.
Na verdade, tem uma coisa bastante interessante. As pessoas, elas podem, se elas têm um espaço no bairro, elas podem indicar. Então, elas entram no nosso site e elas podem pedir uma loja OXXO. Isso então, que eu ia falar. A gente também tem... Perto do meu escritório, tinha uma lanchonete que era bem sucedida, estava aberta lá e eu voltei e estava OXXO lá. Tá vendo? Não pode sair de casa. Sério? Quer dizer, são muitos dados, então, que vocês trabalham, né? E dentro disso, posso começar as perguntas, né, doutor? Sim. Fazer a primeira aqui. Queria que você falasse um pouco sobre a proteção de dados no Brasil e no mundo, com essa expertise que você tem. Então, eu acho que hoje a questão de dados, ela está muito inerente à privacidade, né? A gente hoje consome de uma forma, assim, meio que online. Então, assim, a gente tem e-mail, a gente tem telefone, a gente está sempre conectado e esse tipo de informação e dados, ela está disponível a toda hora, a todo momento. Então, é um volume muito grande. E quando isso começou realmente, tudo bem que já faz tempo que se fala sobre privacidade, né? Na nossa Constituição de 88, a gente já tinha lá um capítulo que, apesar de não falar em dados eletrônicos, mas a gente já tinha uma questão de privacidade. Então, a gente já tem desde o primórdio essa questão da proteção. Digital, tipo, mas a coleta já sempre teve. Exagerada da forma como está, acabou que precisava de uma disciplina assim mais regulamentada. Então, acho que a União Europeia acabou encabeçando isso daí. Os primeiros estudos, pelo que eu me recordo, foram na França. E depois, realmente, o GDPR deu aquele boom, né? Assim, foi o pioneiro e depois outras legislações vieram no decorrer. As próprias multinacionais trouxeram para o Brasil e falaram assim, para você comercializar com a gente também, vocês vão ter que adequar e nós não vamos ficar pagando multa se aqui a gente vem trabalhar aqui, lá segue uma regra que segue outra. E outra coisa, ainda que a empresa não tivesse, se ela tivesse cidadão europeu locado no Brasil, você não poderia tratar os dados dela sem fazer uma agenção ao GDPR. Então, assim, ficou bastante restrito mesmo. Isso. E eles fizeram a questão tem a questão do dado simples e tem a questão do dado sensível. Então, assim, você pensa assim, tipo, vou trazer para minha realidade. Mas a OXXO, o que ela tem de criança? É um varejo. O varejo não é para criança, a criança não vai lá. Mas você tem o quê? Você tem colaboradores, você tem RH. Então, você tem uma série de dados que trafegam dentro da empresa. Mesmo no RH tem dados sensíveis. A pessoa que tem uma conformidade, a pessoa que tem um tipo de colaboradores que têm crianças, são dados sensíveis. Não, e mesmo dados hoje, de as saúde, diversidades que tem hoje, mudança de sexo, várias coisas que ficam esses dados no próprio RH. Se for hackeado esses dados, são sensíveis, entendeu? E é o que a gente até coloca, né? Assim, hoje, teve a exposição máxima dos dados e aquela captura. E daí hoje você fala assim, olha, você não pode capturar de uma forma desenfreada porque você tem que cuidar desses dados. Então hoje, o mínimo é mais. Você tem que tratar dos dados estritamente necessários e que você traga a finalidade, até para que você consiga adequar isso à norma. Então, para você dar um exemplo no exterior, você sabe algum exemplo no exterior que envolva, por exemplo, mesmo alguma tentativa contra a OXXO ou outra empresa do grupo que teve alguma tentativa de um ransomware, de um phishing, de alguma coisa? Olha, a gente participa de grupos conseguiu bloquear isso aí multidisciplinares e eu acho que isso, assim, a gente fala assim, se você ainda não teve, quando será? Porque assim, é uma coisa que é uma porta de entrada. Alguma tentativa, pelo menos? Na OXXO a gente nunca teve, tá? Sério? Ainda não. A gente teve empresas do grupo que já tiveram incidentes, mas que conseguiram fazer a adequação antes do vazamento. Então, assim, realmente você tem ali um time multidisciplinar por trás e a gente tem feito bastante esse exercício para que você consiga conter antes de... E nesse time multidisciplinar, eles têm algum treinamento de cibersegurança educacional? Sim. Ou seja, uma gamificação de segurança das pessoas. Não só um Fire, um Pentest, mas como é que a OXXO e a Ceres trabalha com essa parte do cuidado digital com os colaboradores? Então, esse cuidado é uma preocupação muito grande, até porque a gente tem holdings muito robustas em cima, então, assim, essa preocupação também, não só da companhia, mas também das nossas acionistas. Vocês têm um material. E daí a gente tem um material, grande, né? Sim, a gente, além dessa... A gente tem um portal na intranet onde a gente consegue colocar vídeos educativos, onde a gente tem os treinamentos obrigatórios, que são... A gente faz, assim, a questão... Toda essa parte a gente acaba fazendo meio que online presencial, mas assim, é online. A gente, o ano passado, fez quase 12 turmas
todas elas a gente acabou fazendo, tipo, o passo a passo mesmo. Então, a gente... Vocês reciclam de quanto em quanto tempo? Então, na verdade, a gente tem uma lista de presença e a gente pega. E a gente tenta ficar nos 90% pelo menos de todas as pessoas. Que eu tô falando assim, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, então, anual. A gente acaba fazendo anual e a gente tem várias turmas. E daí, assim, dependendo do número de pessoas que participaram, se não teve a aderência necessária, a gente faz uma nova turma. Então, a ideia é que 100% esteja treinado. O 100% a gente não consegue, mas a gente chega próximo dos 90%. Ótimo, perfeito. Muito bom, né? Legal, toda a preocupação que tem. A gente vê que tem um trabalho sério em cima disso, né? Porque tem uma imagem, né? Tem uma imagem que você, quando entra, ela mesmo estava falando aqui em off para nós, que eles têm um plano de fidelização, certo? Então, se a empresa não tem uma imagem boa de segurança de dados, ela nunca foi hackeada, ela transmite segurança ou um vazamento de dados, né? O plano dela de fidelidade vai para frente, né? Se você caminha. Hoje é uma preocupação muito grande com toda a empresa que tem um plano de fidelidade, é isso, né? É que a gente tem na Shell Select, né, que é uma vertente, e Oxo a gente tem feito Shell agora. Select tem cartão de fidelidade. Tem um app, né, você ganha diversos descontos, você tem ali... Desculpa a minha ignorância que eu tô usando carro elétrico faz um tempo, eu perdi um pouco de... mas a Shell tem carros elétricos. Tem abastecimento elétrico também. Tem que começar a utilizar. Eu nunca vi posto tem. Pelo app, inclusive, se vocês baixarem, vocês conseguem. Eu tenho umas estados atualizadas, eu tenho um aplicativo que mostra o charger onde eu posso carregar, né? É interessante, tá vendo? A gente, num assunto totalmente diferente, descobriu que a Shell fez uma propaganda da Shell que pode carregar lá. Maravilha! E nesse ponto, quais são os grandes riscos enfrentados pelas empresas e indivíduos hoje na era digital? E como proteger contra essas ameaças? Gente, eu acho... do ransomware. Então, completar cada essa ameaça cibernética emergente é o que a gente mais tem, né? É ransomware. E a questão ali do phishing. O phishing, até eu trouxe aqui um dado para vocês. A gente fez, inclusive, na nossa última reunião a gente tem uma reunião que chama Sinergia, que é uma reunião do grupo. E a gente trouxe exatamente isso. É a maior ferramenta de cybercrime que tem hoje, é o phishing. E eu não sei se vocês sabem, né? Hoje, além... Para o varejo e para a empresa, ransomware, né? Não, e é tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né? Você tem ali os ataques a qualquer momento dentro de e-mails, assim. E por que é o maior ataque? Ele é barato, ele é fácil de você conseguir, assim, qualquer tipo de modelo, ele capta muitas informações de uma forma muito rápida, uma forma pulverizada. Ele pode ser criado vários sistemas dele, né? Criaram um sistema que eu não sei se você Fraude conhece. GPT. Não. Um outro que é praticamente não detectável, né? Porque ele não vai infectar a máquina, vai infectar o servidor que recebe. Por exemplo, se essa rede Select ou a rede Oxo estiver ligada, os terminais estiver ligado no computador, ele vai entrar no computador e a hora que ele, se ele conseguir entrar, né, a hora que você coloca o cartão por aproximação NFC, que é o mais seguro, ele vai dizer que não consegue, que tem que inserir, porque às vezes acontece mesmo, às vezes é falha, né? E aí ele já está com o vírus lá, ele vai captar todos os dados do cartão e vai começar a fazer compras com aqueles dados do cartão, porque você digitou a senha, né? Você põe lá o cartão, ele copiou o cartão, o phishing, e pega a senha. E é isso que a gente hoje acho que é o maior. Então isso é muito difícil de detectar, porque vai cada vez mais. Porque o consumidor vai reclamar, ele não vai descobrir de onde que vem, e o consumidor ele vai ficar com uma desconfiança se foi daquela empresa ou não. Já aconteceu comigo, ele tem um problema ficar desconfiando se foi daquela empresa ou não, né? Você falou da fraude GPT, como que é? Não, eu ia falar para vocês, do mesmo jeito que a gente tem, né, hoje o chat GPT, hoje existe o fraude GPT. E se você colocar lá a informação, tipo, eu quero que você me faça um e-mail de ransomware para atingir sai, eles fazem isso? Perfeito. Então, assim, hoje a fraude ela tá tão sofisticada que cada vez mais você tem que estar antenado no que está acontecendo no mundo, quais são as portas de entrada daquilo, e eu acho que é um desafio tanto jurídico, porque daí você vai tanto para a parte de proteção de dados, quanto na questão tipo, de investigação, de preservação de provas, que é uma segunda etapa de um desdobramento ali, né, dessa questão de proteção de dados, e a quantidade de informações que você tem ali, você não sabe a extensão da captura daquilo. Então, assim, eu acho que realmente... O ChatGPT não sabia que ele fazia isso, eu sabia que
os call centers do crime estão usando o ChatGPT para quando usa texto. Né? Antigamente eles faziam um boleto falso. A gente já percebia pelos erros portugueses que era falso, né? Você recebia o e-mail. Agora é só outra coisa que eu aprendi com você. O meu eu mandei fazer alguma coisa uma vez que não era uma fraude, era uma coisa que se assemelhava e ele falou que não podia fazer, imitar alguma coisa, viu? Ele estava com restrição, pelo menos o meu estava com restrição. Vou confessar aqui. A gente tem lá um comitê de fraude e daí isso que a gente precisa passar para o público, porque assim, você precisa passar não só como acontece, mas passar um caso, às vezes, prático, para que os nossos internautas, seja de empresa ou pessoas, eles caiam na realidade. Então, e daí a gente tem esse comitê, e daí eles falaram assim, olha, a gente vai começar a fazer campanhas internas na companhia, e a gente vai conseguir, tipo, ver as pessoas que abriram os e-mails, as pessoas que colocaram, tipo, login e senha, e a gente vai fazer e vai trazer na próxima reunião. E assim, a gente tava na época, isso foi ano passado, na época de PLR, e daí eles soltam uma calculadora, realmente, da empresa, para você colocar lá o seu denominador. E daí eu recebi o e-mail, tava super desatenta, fui lá e cliquei. E daí, tipo, na hora que eu cliquei na calculadora, me deu um estalo, eu falei, acho que não, vou colocar lá como aviso de phishing. E daí, o que aconteceu? Eu caí. Então, assim, apareceu lá o meu nome. Eu não cliquei, eu não coloquei login, eu não coloquei senha, mas eu cliquei no e-mail malicioso. Então, assim, porque é muito isso, né? Quanto mais a gente está treinado, a gente, às vezes, naquele correria do dia a dia, acaba caindo. Andréia, o que acontece é o seguinte, hoje a tecnologia do crime é a mesma tecnologia das empresas de cibersegurança. Eu acho que eles estão até 20% na frente, porque eles precisam ficar na frente. Então, é muito perfeito, né? É muito perfeito. Hoje, agora já teve uma restrição, eles conseguem contratar centrais 4004, 0800. Agora, a Anatel proibiu qualquer empresa nova. É muito difícil agora você ter um 0800. Eu sei porque eu tenho call center e a gente tem uma dificuldade, às vezes, quando uma empresa quer um 0800 novo, é uma dificuldade, muita documentação para provar que você não é do crime. Então, eles estão com muita tecnologia. Eu mesmo, eu não caí em fraude até agora. Mas eu já vi algumas fraudes que eu fiquei em dúvida. Teve uma que eu já contei, inclusive, assim, vou falar muito rapidamente. Eu cheguei no meu escritório correndo, tinha uma reunião de RH, eram 3h15 e o cara ligou com os dados apareceu no meu celular, que era Renato, Banco do Brasil, o telefone do Banco do Brasil, e o cara falou, você fez uma compra agora, o seu cartão de crédito reconhece 3.000 e poucos reais. Eu falei, não, eu não comprei nada, realmente não tinha comprado, tinha acabado de mostrar, vim correndo, eu não comprei absolutamente nada, né? Aí eu falei, aí tinha uma coisa que eles não tinham pego, e aí já começou a desconfiar por ele. Esse cartão é crédito ou débito? Ele falou, é crédito. Eu falei, não, mas eu realmente não tenho a função crédito desse cartão, só débito. Ah, não, confundi. Mas ele foi direitinho, foi passando por outro, a voz de inflexão, a voz de call center, caiu a ligação, ligou de volta aparecendo, entendeu? Vocês viram aquela ferramenta da Microsoft agora que em 3 segundos, uma voz, eles colocam uma imagem. Então ela dá veracidade para o texto. Explica melhor. É uma ferramenta ali da Microsoft, eu esqueci o nome agora, mas que deu há um mês atrás, foi um boom, assim, eles começaram a fazer esse teste. Então, mas assim, copiar a imagem ou a voz? Então, é uma imagem e eles colocam lá o que eles quiserem e ele sai o texto, tipo, perfeito através de uma imagem, e acho que o inverso também é possível fazer. E daí, o que eles colocaram, né? Uma pessoa foi lá e eu acho que ele foi hackeado pelo celular, ligaram pra mãe e falaram, mãe, me dá dinheiro, videochamada. E daí a mãe falou, nossa, te dou. Mas ela ficou meio desconfiada, ela falou assim, mas qual que é o nome da nossa vizinha? Porque ela falou assim, vamos fazer um código, uma senha de segurança. E daí foi ali que ela pegou, mas ela falou que era imperceptível. Você deu a primeira dica para pessoa física. Você tem que ter sempre uma senha de segurança, porque hoje tem programinha de $20 que consegue capturar sua voz na rede social. E a imagem também agora está barateando o custo. Hoje, agora não é só o crime, escritórios grandes, os pequenos também estão fazendo isso. Tem um delegado que já veio no Falando de Fraude, que ele tá, olha só, o delegado titular de Taboão da Serra, o doutor Hélio Fernandes, não me engano o nome dele, né? Ele também, a mulher dele saiu, a voz, não tinha imagem, mas tinha voz, aí não tinha ainda, faz uns 6 meses, 8 meses, a coisa vai evoluindo, agora já está na imagem capturado mais fácil, né? Aí a mulher dele ligou para ele, eu preciso de R$800 que eu estou no mecânico aqui, e eu não estou com dinheiro, sei lá, falou alguma coisa assim, ele falou, tá bom, qual que é a sua palavra de ordem? Aí, foi o que ela comentou agora, né? Exatamente, então é isso. Cada vez mais vai evoluindo isso aí, então cada vez vai ficar mais difícil para que mais consiga ter acesso. Por isso que eu falei que eles estão sempre como as áreas jurídicas das empresas como você atua, como elas podem blindar
as empresas em cima disso? Tem um Então, caminho? eu acho que assim é um trabalho bem conjunto, né? Então, por isso que a gente tem esse time multidisciplinar. Então, assim, é o jurídico na parte legal mesmo, assim, norteando a parte de tratamento, de armazenamento, da forma de cuidado daquela informação, e a parte de segurança da informação, assim, com ações específicas, assim, e hoje, assim, do mesmo jeito que a tecnologia, ela tá aí, e ela tem essa questão do avanço das ameaças cibernéticas, mas você também tem soluções tecnológicas que ajudam nisso. Então, assim, às vezes não, antivírus, uma série de outros cuidados internos, você consegue ir mitigando esses riscos. Mas eu posso dizer, o que eu vejo, tá? Que o crucial nessa questão de dados, apesar de toda a tecnologia, são as pessoas. Então, se você não treinar pessoas... André, eu concordo com você em grau de número. Eu já trouxe aqui a Hacker Ranger, não ganho nada para isso. Eu já quis patrocinar para falar mais deles. Eu fiz experiência, a gente usa no escritório. É uma educação digital por gamificação. É um jogo que a pessoa joga e ela joga o ano inteiro, um pouquinho cada dia. É maravilhoso o trabalho dele. Eu acho o seguinte, eu acho que 20% são das pessoas. Os outros 80% são toda a tecnologia de firewall, de controle, de monitoramento, de pendest, entendeu? Sim, mas assim, Varredor. Interessante uma coisa que você falou, que vocês montaram um grupo, né? E como que uma empresa que não tem isso ainda, como ela pode estruturar isso? Dá para uma pequena empresa montar, uma média? Como que seria a montagem disso? O que eu acho? Assim, eu acho que e eu vejo por dentro da empresa também. Esse grupo hoje ele é multidisciplinar, mas nós temos empresas muito grandes listadas na bolsa e a gente tem hoje o Grupo Nós, que é uma empresa um pouco menor de todas as empresas do grupo. E daí você vê o grau de maturidade que cada uma das empresas tem, mas no final do dia, uma pessoa do jurídico ou até uma consultoria jurídica que venha lá e dê um caminho, uma pessoa de segurança da informação que vai lá, veja a sua infraestrutura de rede, o que você precisa para eventual proteger, como que você faz né? Porque assim, se você for pegar dados especificamente, você tem a questão física, tipo de equipamentos que você entrega para o seu colaborador, telefone, celular, então assim, o acesso ele tá digital, ou melhor, acessível a qualquer momento. Então assim, se hoje eu tô aqui e eu abro uma informação confidencial da empresa, é pessoa. Por mais que eu faça treinamento, por mais que eu tenha duplo fator de autenticação, que a gente tem lá o Authenticator, né, que o computador a gente loga por tem VPN, tem isso, tem aquilo, mas se eu logar numa rede desconhecida e às vezes meu computador ser hackeado... Tudo isso está falando de educação digital. Então, e é pessoal, é isso que eu tô falando. Por mais que a empresa invista muito em tecnologia, lógico, tem os filtros e mitiga. E você tem aquelas camadas de segurança, você não acessa assim, mas se a pessoa não tá ali, eu falo, por exemplo, confidencial, a informação. Não adianta você falar para a pessoa que cada 3 meses vai ter que trocar a senha dela. De alguma coisa, de um senhas fortes. Ele vai colocar 1, 2, 3, outro vai colocar 6, 7, ele não vai fazer uma senha direta, aí ele esquece, deixa um post-it para o computador. Então são coisas básicas, Paulo. O hack pega essa... Eu penso até na questão dela ter um complicador a mais, né? Porque são lojas, né? Exato. São várias lojas. Não, e daí você pensa assim, uma questão estratégica da companhia. Os dados das lojas ficam onde? Num servidor. Ou na nuvem. Exatamente. Ela tem que guardar os dados de 1.700 lojas. Tá, e daí você vai numa reunião do conselho. Daí você sai lá com uma pauta de acionista com todo o plano de expansão da companhia. Daí, ok, aquilo é super confidencial. Você imprime, deixa na mesa e vai embora. Cadê a confidencialidade? Entendeu? Assim, você tem dos dois lados. O digital é muito forte. A gente tá mistigando as duas coisas. Primeiro, baseado nisso que nós estávamos falando, de proteção de dados das pessoas, de cuidado interno da empresa, a gente falou também sobre, para o consumidor, do deepfake, da gravação de voz. Isso também pode acontecer com a empresa, com gravação de voz, diretores, gestores, né? E aí, o que pode ocorrer com isso daí, com essa voz, não sei se esses vocês dados e chegaram essa a imagem? acompanhar. Teve um caso recente de um CEO de uma grande companhia no exterior. Ele acabou participando de uma reunião, achando que era uma reunião verdadeira. Ele acabou pagando não sei quantos milhões. E, na verdade, depois que ele fez o pagamento, ele se tocou que, na verdade, era uma fraude. Então, ele caiu numa fraude, numa reunião da companhia, onde apareciam uns conselheiros, onde foi feito por videochamada e ele tinha a certeza da autenticidade e integridade daquela reunião. E ele acabou fazendo o pagamento. Tem um avatar lá,
imagem copiada e a Exato. voz. Então, assim, a gente tem... Parece que ele era um diretor financeiro da empresa e acabou fazendo uma transferência. Foi Muito exatamente grande, né? isso. Então, assim, hoje você vê casos que... E daí, assim, o que a gente tem de cuidado, né? Então, nesse time multidisciplinar, você tem a questão da pessoa que olha a infraestrutura dos dados e aonde ele foi afetado e daí consegue acompanhar isso. Aí você tem a questão do jurídico, vendo ali quais são os parâmetros, até porque você, eventualmente, se for um incidente de segurança, você precisa fazer a comunicação, então até aonde acompanhar aquilo ali. Daí você tem companhias abertas que muitas vezes tem que fazer um aviso ao mercado para falar sobre o que está acontecendo daquele incidente. Então, assim, é uma coisa muito mais complexa do que a gente imagina. Então, eu falo que é como se fosse uma brigada de incêndio, né? Então, a gente tem ali um grupo que, quando tem algum tipo de incidente ou que precisa, ele precisa se reunir, precisa ver a extensão daquilo. Um grupo de TI interno, certo? Então, na verdade, não é um grupo de TI, a gente tem pessoas mescladas, a gente tem pessoal de comunicação envolvida, a gente tem a alta cibersegurança. Exatamente, vai todo mundo. Eu tenho visto alguns casos de hackeamento de cibersegurança, tem algumas empresas especializadas e elas têm feito uma colocação muito interessante no mercado, baseado nisso que você falou, nesses planos da empresa que apresenta, muitas vezes em papel, né? Eles estão fazendo... Eles são, digamos assim, uma política privada de cibersegurança. Então, aconteceu um incidente, ele chama essa empresa lá. Só que essa empresa, especificamente, que eu fiquei sabendo como é que ela trabalha, ela diz que é prioritário trabalhar com a empresa interna. Por exemplo, se você tem um incidente, você vai lá, eles vão lá, resolve o problema, fecha a porta, ajuda lá a pegar os dados de volta, mas não adianta. Eles já tiveram um caso que eles saíram lá e voltou, porque não era só uma porta, tinha mais que uma porta. Então, eles trabalham com a empresa interna para saber por onde saiu e resolver aquele problema. Se é uma pessoa que, no caso especificamente, a pessoa ela se vendeu e passou uma senha lá para fora do coisa, viu? Passou a senha para fora, então, mas tinha uma outra porta aberta. Então, eles foram lá, descobriram essa. Aí passou mais um tempo, hackearam outra vez. Aí, como? Chamaram os caras. Falei, não, porque nós pedimos para trabalhar com a equipe interna fazer uma varredura. Vocês não fizeram, ficou mais alguma porta aberta. Não reclamam aquele incidente. Então, hoje é muito importante, o conselho que a gente está dando para quem está assistindo em relação à empresa, que ainda não tem uma maturidade de cibersegurança, não adianta só ter um TI, tem que ter, como o André falou, uma equipe multidisciplinar e quando acontecer um incidente, ela tentar descobrir. Como assim? Você vai ao médico, não adianta tomar remédio, saber qual é a causa para que aquele problema não volte. Isso. E tem uma coisa que eu acho que também é muito interessante, né? Quando você tem esse tipo de acesso, tem até um amigo meu que ele sempre diz isso. Ele fala assim, referente à questão da gestão de acesso. Então, até onde aquelas pessoas conseguem ir? Então, assim, se é uma pessoa de RH que mexe com prontuário, dados sensíveis, ela é a que faz a contratação, ela que pega os atestados, então ela tem que ter o acesso. Agora, aquela pessoa que é de atração e seleção, ela não tem o porquê ter acesso àquela informação. Então, você tem que segregar os dados. Isso, eu posso até trazer um caso assim que foi recente. Questão de câmeras de lojas. Então, quem pode ter acesso às câmeras de loja? Eu quero ver se o pessoal está roubando dentro de loja. Eu quero ver se a pessoa está usando o celular no horário de serviço. Vamos supor, né, assim, e daí você fala assim, eu quero que, por exemplo, o gerente tenha acesso. Uma coisa é monitoramento do funcionário, outra coisa é monitoramento de cliente, né? E daí, só que como que você segrega essa informação? A imagem, ela tá ali. Então, você não tem que conceder esse acesso. Você tem que ter o quê? Um gestor ali de uma área de segurança da informação que faz aquela análise e ele, com base nas premissas internas da companhia, ele fala, esse relatório é consistente, não é consistente. Está sendo não é o gestor que vai lá apurar, eu quero olhar a câmera. Não, a gente tem uma área específica que tem um olhar técnico que vai lá e emite um relatório. Ok, está utilizando o celular... Okay. É o que está na LGPD, né? Tem hierarquia de dados. Exato, não faz sentido. Essa questão da filmagem de pessoas numa loja não é permitido? Como que quer dizer, é permitido, mas... é permitido e daí você tem que ter a finalidade. A finalidade é justamente a questão de segurança e você tem outras finalidades também. Monitoramento, até para segurança, gestão, né, tipo da equipe. Ok, acho que ela é permitido. Agora, a partir do momento que eu uso para um desvio, por exemplo... Exatamente.
Posso monitorar a função, eu não posso ficar lá e falar assim, olha, aquela pessoa, ela tá ali, ela fica o dia inteiro vendo vídeo no celular. Eu sou o gestor e eu fico ligando pra, fulano, tô vendo que você tá aí no celular, sai do seu... Eu não posso, entendeu? Daí não pode ser... fazer isso? Nossa, não, daí pode ser até um assédio. É um assédio, pô. Né? Então, assim, olha como é sensível e é tênue, né? Ao mesmo tempo que você mas pode você sabe conceder, que eu já vi você vários faz... casos acontecendo isso mas já. então, mas você coloca no ambiente, pô. Aqui, por exemplo, pode ter uma câmera aqui e outra ali. Não pode ter um em cima de você saber se tá falando direito em português. E outra coisa, ela tem que estar ostensivamente. Esse ambiente está sendo monitorado. Você tem que dar a publicidade, né? A transparência. Todos antigamente isso aí, agora pararam de colocar. Até no elevador, né? Eles pararam de colocar. Mas tem que ter tem um elevador. Ó, essa câmera é uma câmera vou trazer uma questão, tipo, também que foi muito bacana. A gente tem carros de frota, e daí, assim, a gente foi ver o contrato, e tem a questão da telemetria que você faz, e daí, assim, tem um dispositivo de fadiga. Então, assim, se a pessoa está transportando algum tipo de produto, alguma coisa, a gente ainda não tem, tá? Mas a gente estava estudando esse contrato, e daí, por exemplo, ele emite um alerta. Ah, fulano dormiu no computador, então alerta vermelho, e daí vai pro gestor da pessoa, a foto da pessoa. E daí você fala, não, como que eu vou contratar uma coisa dessa, que o gestor vai ficar notificado, e daí assim, às vezes é um alerta assim, alerta urgente que a pessoa passou a 105 num radar de 101. Daí você fala, isso é tão relevante? Realmente é um alerta vermelho? E daí pra você receber a foto da pessoa? Não, eu entendo que não. Você tem que... Né? Então, assim, eu já fiz contrato para empresa, trabalho para empresa, sou advogado empresarial, e você coloca o tempo da responsabilidade da multa, de responsabilidade civil, criminal. E daí quando a gente foi conversar com esse prestador... O contrato de motorista é um contrato específico. Sim, né? não, é bem específico. Só que esse monitoramento, por exemplo, acidente na via. Ah, eu mando a foto. Tá, mas como você me manda a foto? Só do acidentado? Não, eu te mando a foto. Não, você tem que minimizar. Então você coloca alguma coisa, né, no rosto da... Tipo, aquela... Que eu quero saber, assim, eu tenho interesse em ter o fato. Eu não tenho interesse em ter a imagem de outras pessoas. Daí eu faço um relatório, apresento lá e daí, quem sabe, o fulano é alguém conhecido... Né? Então, assim, a gente está exposto a todo tempo. E é por aí, quanto mais você tiver dados, coletar dados, e eles podem ser subtraídos de alguma forma. Sim. Gente, eu fiquei assustado com isso, porque eu já vi várias vezes acontecendo isso. E eu acho que a maior parte das empresas não sabe os limites do que ela pode e não pode fazer. Gente, eu posso dizer uma coisa que é mais assustadora. Eu moro num condomínio e eu faço parte do conselho. E daí agora a gente implantou a tal da portaria virtual. E tá dando, assim, desencontros ali entre ideologias, inclusive, né, das pessoas, metade que é pessoal, ok, não importa. Mas, assim, se você for pensar bem, eu perguntei isso pra empresa que fez, né, tipo, a contratação. Tá bom, hoje, assim, é tudo virtual. Quem abre o portão, né, tipo, é pela câmera? Tá, e você filma. E onde essas imagens estão armazenadas? É uma empresa muito pequena. Não sei se eu tenho a confiança do próprio segurança que tá ali num estúdio vendo a minha casa, sabendo a hora que eu saio, a hora que eu entro, puxando a minha ficha no elevador. Se por acaso o acesso a pendrive tá bloqueado. Bloqueado? Quanto tempo eles expurgam essas imagens? Você tem uma política de tratar essas Não, esses dados que estão vindo na Dark Web, ou de uma outra maneira, são todos esses dados coletados no varejo. Por isso que eu falei no começo que os dados são coletados através de totem. É claro que uma empresa como a Select, ela tem uma outra responsabilidade, mas tem muitos pequenos estabelecimentos, como essa empresa que está no seu condomínio, como a empresa de totem lá do estacionamento. Minha filha vai no parquinho, eu pago para ela em dinheiro, tem que dar o CPF. Qual a explicação para isso? Não deveria, né? Então, assim, eu dentro disso tenho uma dúvida também, porque a maior parte das empresas, o grande movimentador da economia nacional são as pequenas e médias empresas. E elas não têm condições de ter uma estrutura dessa, ou tem? Então, eu não sei se vocês viram também, a primeira multa que foi aplicada pela Agência Nacional, né, de Proteção de Dados, acabou sendo uma empresa de pequeno porte. E daí... Porque ela não cumpriu o artigo 7, uma coisa mínima. Isso, exatamente. E daí deu aquele boom, porque assim, foi a primeira empresa, tava todo mundo, né, sabendo como que ia ser feito. E daí depois eu tive a oportunidade de falar com um dos diretores lá, e ele falou, gente, o que a gente faz? A gente analisa os fatos. E daí a gente recebeu as informações, a gente analisou, não sabia que era uma empresa realmente de pequeno porte, e a gente acabou aplicando. Mas, assim, uma coisa que eu vi muito do próprio órgão regulador é que eles estão muito abertos. Então, assim, eles querem, assim, eu quero saber o que é verdade, eu quero que você tenha transparência, eu quero que você tenha o cuidado. Eles estão aí no mercado, a minha opinião é que eles estão imersos. Eles receberam um aporte em 2023, 350 milhões. Dobraram
Estou falando aqui, venham aqui dar explicação, venham falando de fraude, tragam dados do que foi feito com o nosso dinheiro, porque a gente não sabe, eu mesmo não sei, então o povo não sabe também. Vocês dobraram o efetivo, passaram de 130 pessoas para 380, e só apareceu esse caso na mídia. Vocês estão esperando que as fraudes venham a vocês têm que ir às fraudes. Tá, eu não sei, assim, o que eu tenho acompanhado, eu tenho visto um órgão bastante educativo, tá? Eles estão realmente abertos... Mas a primeira fase era a educação, mas já partiram da fase, quando aumenta em 2023, partindo para a fase de multa, já passou o prazo de... Eu concordo, eles têm em fase, partes... né? Eles não é para fazer multa. A multa é a última, é penúltima, a última é fechar a empresa em dados, né? O que eu vejo, tá? Eu acho que, assim, tem que ter essa questão do bom senso e realmente a norma, ela não deveria penalizar, ela tem que realmente trazer a consciência para que as empresas ou todas as pessoas tenham a sensibilidade do que aquele dado, assim, hoje, quando a gente fala assim, né, e acabou saindo, acho que em 2017, quando começou esse boom, que dados era o novo petróleo. E justamente não existe, né, aquela questão do almoço grátis. Se você está colocando o seu dado ali para assistir uma live de graça, alguma coisa tem ali embutida naqueles dados. Então, assim... É o DIPERO da farmácia, precisa do CPF. É isso. Da farmácia. Eu vejo que o crime digital aumentou por causa de dados, né? E nessa questão então, das empresas, eu acho assim, tem que ter o brasileiro funciona meio pela punição também, né? Então não adianta também só ser educativo, o que você acha? Então, mas é que eu acho que tem assim a questão de realmente... e eu acho que é isso, né? A apuração. Eu vou lá para uma empresa, ela tem uma proforma lá, roupa que ela construiu ali com todas as informações de um grande escritório, mas assim, quando você vai ver se aquilo realmente está aderente, não está. E às vezes você tem empresas um pouco mais simples que têm informações estruturadas de uma forma mais simplificada, mas que é aderente à operação. Então, assim, tem essa né, tipo, tem que ser pesado isso, e de fato, ela tá ali na intenção de realmente trazer uma transparência e um equilíbrio e cuidar de uma forma correta. Bom, ela tá no caminho, ela pode ter errado. E é óbvio, ela tem a punição, ela tem que ser apurada. Mas ao mesmo tempo, tem empresas que fazem tudo e ainda assim utilizam de uma forma ilícita os dados que você, tipo, trafega ali dentro da rede. Então, assim, tem esses dois lados, e eu acho que isso, você consegue apurar tanto através de todo o programa de estruturação ali, daquele compliance, de dados, como através até de uma perícia técnica, né? Que hoje a gente utiliza muito a questão quando tem o cyberataque, e às vezes você precisa acessar o seguro cyber, alguma coisa nesse sentido, você precisa de uma perícia. E daí o técnico consegue ir lá e resgatar aquilo ali, né? Então você acabou de falar um assunto importante, né? Porque a maioria das empresas consideram ainda a política de cibersegurança como uma despesa e na realidade não é como investimento. Eu entendo que é o marketing, né? Investimento também, você está investindo na segurança. Investindo na segurança e uma empresa que ela demonstra que tem segurança, você compra mais nela, você deixa seus dados com mais segurança, né? Ninguém quer, o laboratório tem mais confiabilidade, mas você não quer comprar no marketing. Só um exemplo meu, outro dia eu fui numa loja, acho que foi uma farmácia, não sei o que foi. E eu comprei o material, logo depois, na sequência, eu recebi uma mensagem referente ao que eu tinha comprado, só que era de outro. Eu falei, peraí, o que está fazendo o meu dado aí que está chegando para outra pessoa? Eu perdi totalmente a confiança nessa empresa. Exatamente. Então, tem essa preocupação também, tem né? muito. E tem nessa questão, se você for pensar ali, e tinha aquele filme, né, que na Netflix, Privacidade Hackeada, que ele fala justamente sobre a questão, né? Assim, tipo, de você ter aquele viés inconsciente ali do que por trás da rede eles estão fazendo com seus dados. E às vezes você ali, alimentando de uma forma que você fique no Facebook, você tem aqueles interesses, você começa a ficar, tipo, direcionado. E você acaba deixando um outro lado e você às vezes tem até um viés ali de uma coisa que você nem consome tanto, mas você só vê mais daquilo, e fica condicionado àquilo sem ter uma outra estrutura, né? O Netflix, se você assiste só filme de romance, esses aqui são os filmes indicados para você. E daí acaba trazendo um
perfil, uma personalização, o seu perfil de consumo, e aqui isso tudo, tipo, olha quanta coisa por trás daquele dado que pode chegar para você através de um marketing direcionado. Você é compulsivo por compras, olha, o marketing ali, aquele lá compra todos os dias 2 horas da manhã, vou mandar vá. E isso tem, né? Essas inteligências de dar... Queria fazer uma pergunta para vocês dois agora, que eu vi outro dia, estava conversando com um especialista em cyber, e ele falou para mim, Paulo, eu comentei com ele, parou que às vezes você está falando de algum produto perto do seu celular, daí começa a receber mensagens, alguma publicidade sobre isso? Ele falou, Paulo, você acha que seu microfone está ligado, a pessoa não tem ninguém escutando o que você está falando? Ele falou isso para mim, e é um baita especialista, ele falou, acontece isso. Isso não é um uso irregular dos meus dados? E a gente já teve, né, essas empresas fora do Brasil penalizadas por isso, né? Porque não tá autorizado, né? Os dados para você coletar tem que ter uma autorização, como a André falou no começo, tem que ter um tempo de uso de tempo, né? Mas então, ao usar meu celular, daí quem que seria o responsável por esse dado? Daí isso que eu não entendi até agora. Então, esse que é o problema, né? Porque assim, né? eu ia falar até o sistema de programação do próprio, sei lá, iOS, Android, é o sistema deles, eles conseguem capturar. E daí dizem, tá? Não sei, que a Alexa, na verdade, ela nasceu justamente do aprendizado das pessoas, né? Então hoje quando você fala, Alexa, acende a luz, Alexa, faz isso. Ela tem ali um perfil comportamental do que ela suga, né? Eu tenho uma filha de 11 anos. E toda vez que eu entro no quarto, eu gosto de ela tem uma Alexa ela grande, toda vez que eu entro no quarto, a Alexa tá desligada do som dela, viu? Ela quer... Verdade, ela desliga. Eu nunca desliguei da minha. Eu tenho no meu quarto também, eu nunca desliguei a minha. Aí ela desliga a captação de voz da Alexa, viu? Então, mas a Alexa pode captar também nossos dados, daí fica para onde esses dados? Pode ser utilizado. Então, a Amazon, né? E daí assim, a gente vai entrar numa questão, não sei, vamos ver. Eu acho que ainda é controverso, mas assim, a gente tem a questão da inteligência artificial acoplada dentro desses, né, de todos esses softwares. E daí, quando você vai para uma inteligência artificial, eu acho que a grande sacada aqui, eu acho que tem até alguma questão aqui que a gente ia falar sobre isso, se hoje essa implementação seria um desafio ou uma solução. Eu acho que tem os dois pontos. Vamos perguntar então, a implementação da inteligência artificial é um desafio ou uma solução? O desafio que eu vejo é justamente isso. Onde está aquela base de dados? Ela é uma base íntegra? Eu tenho uma boa fé dessa... Então, assim, hoje eu não sei da onde está sendo isso. Segundo a lei, não. Segundo a lei, tudo que é captado fora daqueles parâmetros da lei lá, de autorização, de prazo, né? Então, você pode estar ferindo direito autoral, você pode estar ferindo uma série de outros direitos que estão ali em bases de dados que... Pode ser que não tenha um autor ou que tenha um autor, inclusive de imagens, né? Porque hoje eles têm bancos de imagem, que aquela imagem pode não ter tido a autoria, mas aquela foto é de alguém. E daí, da forma como eles capturam e fazem uma reprojeção naquilo, né, através de inteligência artificial, aquilo não deixou de ter um direito autoral. Então, assim, a base é uma coisa muito questionável e a inteligência artificial, assim, eu acho que ela veio muito para ficar e para ajudar. Desde que você tenha uma gestão eficiente e que consiga ter uma parametrização toda tecnologia assertiva. Eu tenho sempre falado disso, já fiz vários programas sobre inteligência artificial, acho que é uma coisa fantástica. Só que é o seguinte, né? Quando veio o bom, veio o mal. Aí já veio o fraudador que está usando inteligência artificial, eu estou usando para pessoa, mas olha, a inteligência artificial na telemedicina é uma coisa fantástica. Em 30 segundos você consegue fazer uma pesquisa em 40 mil laboratórios no mundo inteiro, 40 mil médicos, 40 mil prontuários, entendeu? Muito boa. Só que assim, tem que haver uma regulamentação e as pessoas têm que conscientizar de usar a tecnologia da maneira correta, né? Seja com Alexia, seja com outra. E está em vias, né? Da regulamentação agora, a gente está caminhando para essa regulamentação. Já teve uma regulamentação da Europa, né? Isso. A Europa já está regulamentando como você vai usar a inteligência artificial, como vai usar as plataformas, entendeu? O chat GPT, a OIA deu uma paralisada ali para poder, né? Eu sempre falo, eu não sei de quem é o direito autoral, né? Se é da máquina, se é da pessoa que escreveu. Mas teve um caso, assim, eu acho que foi na Austrália, se eu não me engano, eu li essa semana, de uma pessoa que foi realmente fazer uma patente, e daí assim, falou, não, mas você usou a inteligência artificial. Tudo bem, só que eu sou um humano utilizando a inteligência artificial. E daí eles colocaram lá que, tipo, eles não aceitam que... produtos digitais sejam patenteados como produtos humanos. Então, assim, lá eles já vetaram essa questão. Mas, assim, é muito controverso, acho que ainda tem muito campo para exploração e para
debates ali. Deu um salto, Mas né? como a empresa pode fazer isso dentro da estrutura dela? Ela tem que ter regulamentação do uso da inteligência artificial? Então, Dá para ter? Eu acho que assim, o que acontece? Tá caminhando para isso. Porque a gente viu com o governo, né? Mas e a empresa? Então, olha um caso curioso também que teve de uma grande companhia aérea que ela acabou utilizando, né, o chat dela, a pessoa teve que cancelar uma passagem, também não sei se vocês viram, e entrou através do chat e falou, preciso cancelar minha passagem. E daí a própria chatbot, que era através de inteligência artificial, falou assim, olha, ok, estamos cancelando, mas você pode remarcar sem custo, né, tipo a sua passagem. E daí a pessoa foi tentar remarcar e a companhia aérea falou assim, não, e isso não existe, né, e, tipo, era uma inteligência artificial, eu não vou ter que ir. Eles levaram para o tribunal, e daí o tribunal entendeu e falou assim, olha, se é uma ferramenta que você utiliza e você parametrizou, e a responsabilidade é sua, então se ela falou que tipo, era necessário que você ia ter uma passagem, então você é obrigado a dar a passagem. Deu overbook? Não, na verdade, assim, a pessoa acho que não ia ter mais disponibilizado e cancelou. E daí ela ofereceu a remarcação sem custo. Só que daí quando ela foi remarcar sem custo, a operadora Tá parametrizado, foi ela que parametrizou. Então, exatamente isso, ela foi condenada. Mas não, se ele ofereceu sem custo para mim... mas eu, por exemplo, eu faço a cobrança com chatbot, né? Uhum. Eu parametrizo conforme cada empresa determina. Se eu parametrizei errado... É isso. E a empresa depois não a aceitou. responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha, eu repasso. Várias vezes aconteceu de ter um problema de parametrizar errado, o humano parametrizar, que é humano parametrizar. Você constrói um chatbot, seja de voz ou de dados, e aí cada um ele é diferente para cada empresa. Mas o ponto interessante é que a gente fala muito da inteligência artificial, que a gente pensa muito que a inteligência é uma coisa nova. Não, nada mais é do que o pensamento humano jogando sim, não, lá, opções para ele fazer, escolher, não é isso? Mas eu acho que agrega ali uma questão, assim, de um analytics por trás, então é uma inteligência muito mais potente, né? Eu acho que ela traz ali um recurso que ela ganha uma velocidade, ela ganha um tamanho e ela consegue trazer um negócio... Nós falamos de duas inteligências artificiais, né? A da Alexia e a regenerativa, que é essa inteligência que ela agora pensa baseado na base de dados dela. A da Alexia não. A da Alexia ela é simplesmente uma coisa estática, né? Uhum. Agora, essa inteligência que a gente usa, chatbot na medicina, na telemedicina, nos call centers de cobrança, nos call centers de vendas, ela é uma inteligência que ela te dá alternativa. Ela, quando você quer falar com o humano, ela te dá, ela ajuda você no problema. Vou dar um exemplo para vocês. Quando aconteceu em São Paulo, em outubro do ano passado, aquele problema deixou 2 milhões sem luz, se eles tivessem dado uma inteligência artificial regenerativa, ela teria falado, olha, ela teria identificado quem está ligando, a zona que está ligando, ela consegue identificar, não precisa dar mais o CPF, só pelo número de telefone ela consegue identificar, dizendo, olha, está faltando luz, antes de você fazer o que? Eu acho que o senhor quer falar sobre a falta de luz. Exatamente. Está faltando a luz nesse problema, está consertando e tal. Eu posso ajudar só mais alguma coisa? Queimou algum aparelho? Ela consegue fazer tudo isso? E rápido, ela consegue atender milhões de pessoas, não deixar o cara pendurado lá tentando entrar numa URA. E acho que um exemplo também muito legal é que eu acabei indo em um curso em um grande escritório de advocacia na época da Lava Jato, e daí eles falaram que eles estavam com uma grande empresa que estava envolvida e que eles precisavam fazer a defesa, só que o tempo é muito curto, né, dentro dos prazos processuais, e daí eles tinham na época a inteligência artificial onde eles escaneavam, tipo, toda a documentação e daí saíam os dossiês com todo numerado, com todas as páginas, com todas as evidências. Então, assim, eles falaram que um humano, sei lá, se eles tivessem um time de 50 advogados, eles não conseguiriam entregar num tempo hábil. E com a inteligência, então, eles conseguiram documentar e segregar todas as informações e deixar, tipo, toda organizada para defesa. Tudo isso que você está falando, aquilo que eu falei para você, que eu já expliquei. Você tem que conhecer o tema. Então, eu vou dar um exemplo para você. Esse roteiro que a Andréa respondeu foi todo criado pela inteligência artificial, com a minha formatação, com o meu conhecimento que eu tenho. Os últimos 4 episódios do Falando de Fraude, a partir de 16, todos foram criados no roteiro pela inteligência artificial. E eu escrevo artigo junto com a inteligência artificial. Eu dou os dados, tipo assim, 30%, 40% e ela escreve no formato melhor, e aí eu reformulo, coloco exemplo, mas ela ajuda. Mas daí entra o que eu estou falando, não foi a inteligência artificial que fez.
Foi seus detalhamentos, seus pedidos para a inteligência artificial que possibilitou isso. É o que a gente Você fala, Ela os se famosos... adaptou, a Andréia mandou Exato. perguntas também, né, pro roteiro e tal, mas assim, ela cria, te dá ela faz uma pesquisa sobre o tema. Ela desenvolve traz- em cima do que você fez. Exatamente. É isso. Exatamente. Então eu estou usando ela para o bem, usando para uma ferramenta, porque a inteligência artificial ela foi feita para tirar as coisas da rotina. Aquilo que é rotineiro, que o ser humano não quer fazer, como escrever a peça maior e depois você vai adaptando ela, é isso que a pessoa tem, para ter mais tempo para fazer. Então a inteligência artificial não vai tirar as profissões, não vai tirar o emprego de ninguém. Ela vai qualificar as pessoas. Ela vai otimizar, né? Ela vai Vai deixar otimizar. a pessoa para o estratégico Isso. e o que é manual, o que é do dia a dia, o que você consegue automatizar, que é em massa, Isso, ela vai te ajudar exatamente. no trabalho braçal, né? Eu concordo com isso. Eu acho que vai ser um grande... Para o jornalismo também, olha Lógico, só, né? você vai fazer uma reportagem, Sim. Só olha a que eu já pesquisa. utilizei do jornalismo. Tem coisa que você fala, não, mano, não escreveu isso. Tem coisa, daí você tem que... Então, você tem que a filtrar. última você tem... leitura é minha. Sim. A última visão ele pode simplificar meu processo de escrita, mas eu vou ter que revisar tudo Sim. e ver nuances, porque daí eu posso tacar a culpa, olha, não fui eu, foi a inteligência. Não, fui eu, Não, porque eu sou responsável Você por tem que ter isso. o conhecimento para revisar Eu, toda a informação. eu como advogado, eu como jornalista, Uhum. a responsabilidade é minha, por Sim, fim. Então, se eu confiar nele só e falar, agora minha vida tá fácil, aí eu acho que eu tô com uma armadilha grande, né? Acho Você isso viu é que muito o bom. tema nosso aqui é bem abrangente, né? O tempo é curto, né? Segurança de dados. Então a gente falou sobre toda a segurança de dados que a Oxford tem, que a gente tem que usar em outras empresas, e a privacidade na área digital. A privacidade na área digital hoje, a inteligência artificial é prioritária nisso, porque sem o controle da inteligência artificial não vai ter o controle de dados, né, Paulo? Concorda? Exato. Só que a gente, infelizmente, já está indo para o final do programa. Parece que não, mas já deu o quê? 50 minutos? Isso. Então a gente tem que finalizar já aqui com as mensagens finais dos nossos participantes, né? Você tem que deixar uma mensagem. Queria que você... Tem que deixar uma mensagem aqui. Qual o conselho que você dá para a população e para as empresas fazerem educação para coletar os dados que elas precisam para trabalhar, usar a inteligência artificial, mas com cuidado para que não fira a LGPD, que a LGPD, na minha opinião, ela é um Fórmula 1, só que nós somos piloto de carro de cidade, entendeu? Então a gente está aprendendo a dirigir esse carro no autódromo, fazer as curvas da maneira correta, frenar de maneira correta. Então a gente vai demorar, a gente deu um salto, na minha opinião, de 10 anos. Em 2020, com a pandemia, todo mundo se apressou, então nós estamos usando aquilo que iam usar em 2030, né? A inteligência artificial ia chegar em 2030, o ChatGPT, os outros, não só esse, os outros chats que tem, né? Para você ver, eu vou dar mais um exemplo antes de você passar as considerações finais. Eu conheci um aplicativo que eu não me lembro o nome agora, que ele faz uma captura de dados. Você usa ele no LinkedIn, ele vai dar o perfil inteiro da pessoa, vai fazer um horóscopo da pessoa, um mapa. Imagina os dados que ele pode estar coletando se não houver realmente um cuidado dessa empresa de armazenamento, o expurgo depois, entendeu? Então, esse site, esse aplicativo já existe há algum tempo. Ele está chegando ao Brasil, entendeu? Então, esse é um só, que eu conheço. Agora, deve existir centenas, talvez dezenas, né? Mas já tem esse também, já tem, né? Gente, mas você pega, tipo, o nosso IR, né? O próprio imposto de renda. Ou esse ano eles colocaram lá, assim, como que é? Tem uma aba que você já traz como se fosse um pré-preenchido. E daí quando você vê, você já tem lá, tipo, meio que... Mas daí eu trabalho com contabilidade, né? E daí a gente cai na grande armadilha. 99% das pessoas que estão enviando na pré-preenchida, possivelmente vão cair na malha fina. Porque os dados não são completos, faltam dados tipo dados de Então, não educação, são completos, mas ela já traz ali um cheiro e você já consegue bater com os seus informes para poder... Tudo que está na net está suscetível de... Olha, é ótimo, é um facilitador enorme, só que eu vou ter que arrumar que acabou. Não, mas assim, mas você vê que a cada vez mais está afinando, né? Então, assim, você compra ali, sei lá, eu achei engraçado, meu marido, ele falou assim, renovei a minha carteira de motorista, veio aqui uma isenção da carteira tava a devolução lá, ele falou, jamais ia declarar um valor que eu paguei na carteira de motorista, porque é um valor muito pequeno, mas daí tava lá no site da Receita, ele falou, meu Deus, que coisa doida. Mas olha aí, partindo disso, Paulo, vocês notaram que esse passo que eu falei, vou dar um exemplo para você de coleta de dados. Esse que vocês estão falando depois de renda, vai estar na net. Tudo vai estar na net. Mais um outro dado. Antigamente você preenchia da empresa, os dados da empresa,
da empresa, escrevendo. O recenseador do IBGE lá, agora é digital, tem um programinha também. Você vai colocar tudo na net. Nem me fala sobre isso. Assinador da junta. Agora todos os atos são digitais, né? Você Exatamente. não tem mais dado. Daí quando vai assinar, o nosso diretor precisa logar com o certificado dentro do site da junta para que ele faça a assinatura digital dentro do site. E depois o que acontece? INSS aí vazando dado de quase todos os contribuintes. Né? E daí você vê o privado, mas é o que eu tô, tipo, ali gastando. É o que a gente tá falando, né? o hacker tá 20% na frente, porque ele trabalha com isso. A mercadoria dele tá lá. A gente facilitou a nossa vida hoje, não sai mais da cadeira para fazer nada, nem para ir no banco, nem para mexer na televisão, nem para assinar. Você não assina mais, você não escreve. Você não faz mais nada, mas só que você está muito suscetível. A gente tem que cuidar dessa outra parte. A gente pintando a mensagem final ainda, doutor, senão a gente não acaba aqui hoje. E você vê, né, a questão também do assalto no celular. Eles levam o celular, você não consegue entrar no seu banco para fazer a transferência sem o duplo fator que você esqueceu a senha. Mas daí, em 5 minutos, quando eles já limparam todas, daí você fala, e aí, como que... Eu não tava conseguindo, daí o cara olhou para mim e eu tô ferrado. Andréia, tem que rezar só ou tem alguma coisa que possa usar sem ser... Olha, o que eu vejo, rezar, tá? Além de rezar para não... Eu acho que tem ali uma conscientização e a educação mesmo. Eu acho que assim, primeiro a gente pensa na pessoa física e eu acho que é muito mais fácil quando a pessoa física está conscientizada da forma de utilização, tem realmente aquele cuidado com as informações, com a segurança, atualizar software, fazer o duplo fator de autenticação e ter essa condição para ela chegar na empresa que é uma extensão da pessoa física. Então, eu acho que, assim, essa conscientização... E, assim, isso eu tô falando de um amigo meu que é um CISO de um banco, e ele falou que ele só conseguiu fazer essa implementação de segurança da informação, trazendo primeiro um treinamento da pessoa física e depois para a pessoa jurídica. E eu falei, faz todo sentido. Então, assim, hoje a educação e a conscientização, eu acho que é o que vai mover as pessoas a ter realmente essa, né, comunicação mais assertiva e esse cuidado. Sensacional. E como as pessoas conseguem encontrar você? Tem onde ela pode te buscar, encontrar? Tenho no meu LinkedIn, é André Oliveira, e daí aparece lá a coordenadora, né, do Grupo Nós. Também tenho ali os meus contatos, eu tenho meu e-mail que também fica na minha página, então assim, quem quiser entrar em contato comigo, quem quiser tirar dúvida, eu também aqui, foi um prazer, né, assim, eu aprendi muito com vocês, eu agradeço aqui, foi demais. Nós que agradecemos o seu tempo, a sua dedicação e seu conhecimento que a gente aprendeu, eu aprendi bastante com vocês, os internautas aprenderam bastante com vocês. Exato. E antes de terminar só, doutor, antes de dar a sua palavra final, eu queria lembrar o pessoal que vai deixar aqui, ó, embaixo o link da Modtech, que é a nossa patrocinadora exclusiva. Entra lá, eles estão garantindo 1 hora de consultoria para vocês gratuitas, para vocês conseguirem praticamente triplicar suas vendas. Vale a pena, a gente está aqui embaixo, já entra lá. E também não esquece do quê? Clicar, se inscrever nesse canal, dar seu like, compartilhar, passar para todo mundo que esse tema é fundamental. Se você não compartilhar esse assunto, você está deixando que outras pessoas saibam como se proteger. Então, e aqui acompanha, embaixo, assim, eu acho que essas dicas, assim, tem tanta coisa prática, eu assisti todos os podcasts, as pessoas que vêm aqui tem tanto conteúdo, trazem tantas dicas, que tudo isso no dia a dia você paga numa consultoria muito cara e você não tem esse acesso direto. Então, assim, esse trabalho também é muito importante. É a ideia desse maluco Com aqui, certeza. esse cara que eu adoro aqui. Falando de fraude da realização da Moraes, falando de fraude da realização da Moraes Advogados, né? E a gente agradece a todos os internautas que assistem. Esperamos ter no próximo episódio 21, que nós vamos trazer novas informações. E agradecemos a sua presença em 20 episódios, praticamente 19, né? Em 19 episódios, Paulo. Sem você, esse podcast não iria para frente. Não, doutor, é você aqui. Tamo junto. Andréia. Obrigado, Andréia. Muito obrigada, foi um prazer. prazer. Obrigado e até o dia 1º.